Bem, meus amigos, boa noite. Eu preparei essa videoaula para responder uma pergunta muito costumais de alunos de graduação, de mestrado, doutorado, uma discussão que eles sempre, uma inquietação que eles sempre trazem para mim, que é o seguinte: eles falam assim, professor, existe algum passo a passo, algum framework que eu possa utilizar para modelar um problema com pesquisa operacional? Bem, então, assim, tudo depende, né? Tudo depende do problema que nós estamos lidando, depende da natureza das variáveis, dos dados que dispomos, enfim. Mas sempre que me faz essa pergunta, eu me lembro de um paper de um autor chamado Edward Rockwell, um paper que ele escreveu em 1985, cujo título é Notes on Measure of Effectiveness. Ele é professor lá da Naval Postgraduation School, da NPS, na Califórnia, e ele diz que toda vez que nós formos resolver um problema utilizando a pesquisa operacional em qualquer campo, porque ela pode ser utilizada em qualquer campo, nós já falamos sobre isso, né, que a pesquisa operacional ela é multidisciplinar, ela pode ser utilizada na geografia, na biologia, na construção civil, na economia, no mercado financeiro, pode ser aplicada em qualquer campo. A pesquisa operacional ela já nasceu multidisciplinar. Então, Rockwell ele diz que para utilizar a pesquisa operacional em qualquer área, nós devemos basicamente seguir esses 6 passos descritos aqui nesse slide. Primeiro é o entendimento do problema. Eu preciso entender o que está acontecendo. Para entender o que está acontecendo, eu tenho que ter uma visão do todo, eu tenho que ter uma visão sistêmica. Eu tenho que entender o comportamento do sistema. Não adianta eu entender um pedacinho da organização, um pedacinho do problema e resolver ali, eu trabalho numa indústria, tem uma máquina que está quebrando, eu vou lá e compro outra máquina. Não, não adianta, porque eu vou comprar uma máquina nova e aquela máquina nova vai continuar quebrando, provavelmente. Então, muitas vezes a máquina está quebrando porque a manutenção não está sendo feita adequadamente, ou porque o operador está mal treinado, não foi capacitado a operar aquela máquina. Então, eu tenho que ir fundo no problema, né? Eu tenho que entender o sistema. E nós já vimos em outra videoaula que o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de partes interdependentes que formam um todo, que agem, né, que trabalham em prol de um objetivo em comum. Então, todo sistema existe com uma razão de ser, existe para fazer alguma coisa. Bem, então, depois que eu entendi o problema, a partir dessa visão sistêmica, eu vou determinar as medidas de eficácia operacional. O que é uma medida de eficácia operacional? É uma medida quantitativa, é um número, isso é importante, é um número que me diz se o sistema ele está fazendo o que tem que fazer. Então, se eu tenho lá uma máquina que deve produzir 5.000 peças por dia, essa é a medida de eficácia dela. Se ela produz 4.800 peças, ao invés das 5.000, alguma coisa está errada. Eu tenho que verificar por que a produção dela não está chegando nas 5.000 peças e sim 4.800 peças, né? Então, a medida de eficácia ela é uma medida quantitativa, numérica, que me diz se ela me dá um retrato do meu sistema, se o meu sistema está se comportando como ele deve. Então,
E aí, a partir disso, eu vou elaborar um modelo matemático. Não existe só modelo matemático, pode ser um modelo analítico, uma simulação computacional, né? Ou qualquer outro tipo de modelo. Mas, normalmente, como estamos falando aqui de pesquisa operacional, normalmente é um modelo matemático. Depois, vamos refinando o modelo, ou seja, vamos robustecer, né? Porque à medida que nós vamos estudando o problema, coletando dados e estudando as condições de contorno do problema, naturalmente o nosso entendimento sobre o problema aumenta e aí nós podemos agregar novas variáveis, né? Algumas variáveis podem entrar, outras podem sair. Então, naturalmente, nós vamos refinando e otimizando o modelo. E aí eu vou validar o modelo. O que é validar o modelo? Validar o modelo, eu tenho que verificar se o modelo condiz com a realidade. Então, não adianta eu desenvolver um modelo totalmente desassociado da realidade. Então, eu tenho que comparar se o meu modelo que está lá no mundo simbólico, seja na matemática, seja no computador, né, uma simulação computacional, se esse modelo simbólico ele bate, ele casa com a realidade, né? Então, se eu fizer um modelo, por exemplo, uma simulação computacional, e aí na hora lá de ver lá as velocidades de um navio, por exemplo, aparece o navio andando a 300 nós no meu modelo. Ora, isso é um modelo completamente absurdo. Até onde eu saiba, não há navio no planeta que ande, que navegue a 300 nós, né? O navio normalmente anda ali a 25 nós, 30 nós, 40 nós. Isso é um navio de guerra, né? Então, o navio anda ali 30, 35, 40 nós, 25. Agora, um navio navegando a 300 nós é completamente fora da realidade. Então, não poderia validar nunca um modelo desse. Esse modelo não está batendo, por mais bem feito que tenha sido, por mais sofisticadas que sejam as equações matemáticas, mas alguma coisa está errada. Um navio não navega a 300 nós. Então, esse passo é fundamental na hora de utilizar a pesquisa operacional na resolução de um problema. E aí o último passo é a implementação ou não da solução, que aí normalmente foge um pouco da nossa alçada, né? Como engenheiros, como gestores, como apoiadores da decisão, porque a implementação ou não da solução é uma decisão, normalmente, da direção da organização ou da alta administração. Então, o nosso papel, a nossa atividade, o nosso trabalho vai até aqui, a quinta etapa, que é a validação do modelo. A implementação fica por conta da alta administração da organização. Então, mostrando aqui rapidamente esse paper que eu falei, do Rockwell, é esse paper aqui. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Esse paper ele não é muito fácil de achar, porque ele é antigo, né? Ele tem aí já 35 anos. E aí, Notes, vê que ele nem foi escrito no Word, né? Então, tá lá, Notes on Measure of Effectiveness. Foi escrito lá na NPS, na Califórnia. E aí, olha lá, Edward Rockwell. E aí, logo no início, ele já diz aqui, ó, em geral, para aplicar pesquisa operacional em qualquer campo, nós devemos. Então, ele fala em any field, quer dizer, posso aplicar em qualquer campo. A pesquisa operacional ela é multidisciplinar.
ela não é, ela não é matemática, ela não é física, ela pode ser aplicada em qualquer campo. As pessoas têm medo de PO, né? Que acham que a matemática tem que ser estatístico, tem que ser matemática, não é nada disso. Ela pode ser aplicada em qualquer campo. Pode e deve. Então, ele fala lá, ó, ele dá os 6 passos que eu falei, estão aqui. Ó. Então, o primeiro ó, que ele fala logo de cara é definir o sistema. Ou seja, se eu não entender o sistema, eu não vou ser capaz de resolver nada. Eu posso até resolver um problema pontualmente, mas esse problema certamente ele irá se manifestar em algum outro ponto da organização sob uma nova forma. Então, vou resolver um problema aqui e vou criar outro problema em outro lugar, porque me faltou a visão sistêmica. Eu não consigo perceber como as partes do sistema elas interagem. Então, eu preciso entender o sistema. A partir do momento que eu entendo o sistema, eu entendo o problema que está acontecendo no sistema, e aí eu consigo realmente modelar o problema, eu consigo construir um modelo que efetivamente vai resolver o problema. E aí ele fala, ó, então tem lá os demais passos, ó, definir as medidas de eficácia. Depois que eu entendi o sistema, como o sistema tem que funcionar, ora, se eu já sei o que o sistema tem que fazer, eu consigo estabelecer uma medida de eficácia para ele. Né? Então, é o exemplo que eu dei da máquina. Se eu sei que aquela máquina, no manual, diz que tem que produzir 5.000 peças por dia, está resolvido. Então, eu entendi que a medida de eficácia dela são 5.000 peças. A medida de eficácia dela é produzir 5.000 peças dia. Então, a partir do momento que eu entendi para que o sistema serve, o que o sistema tem que fazer, eu consigo estabelecer uma medida de eficácia para ele. E aí, em cima dessa medida de eficácia, de posse dessa medida de eficácia, eu vou construir o modelo. E aí ele diz, ó, pode ser um modelo analítico, verbal, simulação computacional e por aí vai. Tá? E aí ele vai dando os demais passos, ó, otimizar a nossa solução. É aqui que eu falei, não necessariamente é aquela otimização lá do método simplex, que nós calculamos lá o simplex e acha um ponto ótimo. Eu entendo que aqui otimizar a solução é encontrar uma solução que melhor atenda a nossa necessidade. Encontrar uma solução que resolva o nosso problema. Né? Ele fala aqui, ó, determinar quais valores da decisão, são possíveis, então resulte máximo valor da medida de eficácia operacional. Sim. Quer dizer, eu entendo, né? É porque também os outros métodos, como os métodos multicritério, nessa ocasião aí, em 1985, os métodos multicritério que não trabalham com otimização, eles ainda não estavam tão difundidos, né? Eles ainda não, por exemplo, o HP é do final da década de 1970 e início da 1980. E esse paper do Rockwell é de 1985. Então, a PO ainda estava muito enraigada lá nos métodos exatos, né? Nos métodos determinísticos. Mas eu entendo, fazendo uma interpretação, aí, uma tradução livre, eu entendo que esse otimizar aí desse item 5 está relacionado a encontrar a melhor solução possível para aquele nosso problema. Né? Eu entendo que é isso. E aí ele coloca aqui 6º passo, reportar o problema, comunicar, né? Enfim, reportar o problema para quem? Né? Para a alta gestão, para a alta administração. E aí eles vão decidir se irão implementar essa decisão, se irão implementar ou não. Né? Então, esse paper é muito interessante. Quem tiver o interesse em
Quem tiver um interesse em ler esse paper completo, pode entrar em contato comigo, que eu providencio, mando por e-mail, mando pelo WhatsApp, eu providencio uma cópia. Então, bem, voltando lá para a nossa apresentação, né? Então, tem aqui os 6 passos aqui, coloquei lá, Rockwell 85. Então, esses são os 6 passos. Vou trabalhar com PO. Se eu vou trabalhar com PO, esses são os 6 passos para modelar um problema utilizando as ferramentas da pesquisa operacional. E aí, eu sempre pergunto para os meus alunos, né? Desses 6 passos aí, dessas 6 etapas, quais vocês acham, qual etapa ou quais etapas vocês acreditam que é a mais difícil ou que são as mais difíceis? E aí, assim, naturalmente, né, que as pessoas têm um pouco de medo de matemática, enfim. E aí a maioria das pessoas acabam falando que é a elaboração do modelo, né, a construção do modelo matemático. E aí eu digo que não. Que, assim, uma vez que você domina os modelos da PO, seja ele da programação linear, da programação inteira, simulação de eventos discretos, teoria das filas, eles demandam alguma energia, demandam algum esforço para você aprender aquele modelo matemático. Mas depois que você aprendeu, não tem mistério nenhum, né? Lá no ensino fundamental, nós aprendemos lá a equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara. No início, lá no 9º ano, né? No início, nós achamos ela super difícil. E aí vamos treinando. Chegou um ponto que ela fica fácil, porque a gente já dominou, né, como é que se calcula, a gente já dominou o algoritmo, né, a fórmula de Bhaskara. Então, a gente já sabe lá que x', x2', menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a, acabou. E a mesma coisa com PO. Depois que eu domino o método simplex, depois que eu domino o método Electre, método HP, simulação de Monte Carlo, depois que eu domino essas ferramentas, elas ficam tão fáceis quanto a equação do segundo grau. Mas dessas 6 fases, a mais difícil, disparada, é o entendimento do problema. É a visão sistêmica, né? É entender o que está acontecendo. Aí meus alunos falam, mas professor, mas como assim? Por que é tão difícil entender o problema? O entendimento do problema porque, por exemplo, você está numa organização que a produção cai, se eu perguntar para alguém, eu falo assim, olha, a produção caiu, por que você acha que está caindo? Então, o funcionário pode me falar, olha, eu acho que está caindo porque as máquinas estão velhas. Ah, ok. De repente, se eu perguntar para outro, ele vai dizer que é porque a manutenção está mal feita. De repente, se eu perguntar para outro, ele vai dizer que é porque o salário é baixo e as pessoas estão produzindo cada vez menos. De repente, se eu perguntar para outro, ele vai dizer que o novo chefe que assumiu não é um cara legal e aí as pessoas estão fazendo o corpo mole. Enfim, cada pessoa tem uma percepção para um mesmo problema. E pode ser que todas estejam corretas ou pode ser que todas estejam erradas. Então, qual é o problema dessa questão aí do entendimento do problema? Né? De entender o sistema. O problema é que nós temos aí uma questão de percepção. Né? Para definir um objetivo, eu preciso resolver um problema. Tem um objetivo, resolver tal problema. Pois é, para definir esse objetivo, cada pessoa tem uma percepção diferente. Então, o entendimento do problema passa pela percepção individual.
Daí, mais uma vez, a importância de se trabalhar com a PO de maneira multidisciplinar. Então, com profissionais de várias áreas, porque aí cada um vai ter um olhar diferente para o mesmo problema. E aí, provavelmente, vamos chegar a uma solução que efetivamente vai resolver aquele problema. Então, eu dou alguns exemplos, sempre passo esse exemplo para os meus alunos, né? O que vocês estão vendo aí? E aí, uma vez, uma aluna falou assim, poxa, eu vejo uma cigana. Eu quase caí duro para trás. Falei, uma cigana? Pô. Eu vejo tudo, eu vejo sorvete de flocos, eu vejo mais uma cigana. Enfim, é percepção. Ela viu uma cigana, eu não sei como, mas ela viu. Ok, tudo bem. Então, eu sempre lanço esse exercício para eles, né? E aí eu mostro aí todo mundo vê que é um dálmata, né? Ou ali bebendo água, ou comendo alguma coisa. E aí, uma vez que eu agucei a sua percepção, você automaticamente já passa a ver o cachorro. E aí eu falo, né? Agora que você viu, tente não ver o dálmata. Não tem aquela história, né? Quando eu falo qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? É aquela história. Depois que eu te mostrei o cachorro, não tem mais como você não ver, né? Porque eu já agucei a sua percepção. E aí eu dou vários outros exemplos, né? Esses todos são exemplos lá da Gestalt. Então eu mostro aqui essa figura pontilhada, eu falo, olha, que figura é essa? E todo mundo já sabe que é uma pegadinha, né? Que é tão óbvia a pergunta. Ah, não, é um quadrado, professor. Eu falo, não, na verdade, isso não é um quadrado. Na verdade, isso é um pontilhado que faz lembrar um quadrado. É porque a nossa percepção, né, a nossa mente, ela procura a figura mais próxima que ela conhece e sobrepõe uma coisa na outra, né? Ela sobrepõe o que ela está vendo àquilo que ela já conhece. E aí diz que é um quadrado, mas na verdade não é. Né? E aí eu dou vários exemplos, né? Você está vendo aqui, aí alguns veem um rato, outros veem um velho, né, de óculos. E aí eu sempre pergunto, né, que animal você vê nesse desenho? E aí a maioria das pessoas não vê animal nenhum, vê um senhor de barba, de boina, né? E aí, girando aqui, aparece lá o cachorro segurando um osso. E aí eu sempre falo, né, bem, assim são os problemas organizacionais também. Muitas vezes o problema está na nossa cara. Ele fala aqui, né, qual é o animal que você vê? Você olha, olha, olha e não vê nada. Né? Não vê nada. Você olha e não vê que tem um animal ali. Então, isso acontece, né? Porque a nossa percepção ainda não foi aguçada. E aí, por exemplo, se você ainda não percebeu que aqui tem um animal, você vai estabelecer medidas de ficar cerrado, você não percebeu que aqui tem um cachorro, né? Então você vai qualquer modelo que você desenvolver, certamente será um modelo equivocado, porque você ainda não teve uma visão completa do problema. E aí eu dou vários outros exemplos, né? Quem tem razão aqui, quem está vendo 4, quem está vendo 3, enfim. São todas questões que eu faço com os meus alunos para aguçar, para mostrar para eles como é essa questão da percepção, né? Muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, nós vemos ali 2, 3 pessoas brigando, cada uma querendo defender uma posição que, na verdade, as duas estão corretas. As duas pessoas. Elas estão brigando e as duas estão certas. É porque, na verdade, é só uma questão de percepção. É só uma questão. Cada um vê um problema, cada pessoa vê o mesmo problema,
sob óticas diferentes, né? Então, na verdade, elas não deveriam brigar, elas deveriam pensar juntas para encontrar uma solução para aquele problema, porque as duas estão corretas, né? Esses dois estão corretos. Eles precisam se unir para conversar sobre isso, né? Então, aqui um outro, né? O gato está subindo ou descendo, e por aí vai. Então, tem vários outros exemplos, né? Isso é uma questão muito séria nas organizações, essa questão da percepção, e por isso que é tão difícil essa primeira fase que eu falei, dos 6 passos lá do Rockwell, por isso que é tão difícil essa primeira fase aqui, que é o entendimento do problema, né? Ela é tão difícil porque esse entendimento tem a ver com seres humanos, tem a ver com a percepção humana. E cada pessoa tem as suas vivências, tem as suas experiências, os seus valores, as suas crenças, que vão interferir diretamente nesse entendimento do problema. Depois que o problema está perfeitamente compreendido, aí o problema vai embora, né? Porque aí é só determinar a medida de eficácia, elaborar um modelo, melhorar o modelo, validar e implementar a solução. Tá bom? Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado dessa videoaula. E isso já é uma discussão que eu estou para, já é uma videoaula que eu já estou para fazer há muito tempo, porque muitos alunos me fazem essa pergunta: professor, eu quero utilizar a pesquisa operacional na minha dissertação de mestrado. Quais são os passos que eu devo seguir? Eu estou perdido. Então, eu considero que esses 6 passos que estão lá no paper do Edward Rockwell, esses 6 passos, com certeza, vão lhe guiar para a realização de uma excelente pesquisa. Tá? Então, obrigado e até breve.